A retrocontinuidade ou retcon, como conhecemos, é definida pela Wikipédia como a alteração de fatos previamente estabelecidos em uma obra fictícia, geralmente adicionando novas informações, modificando ou reinterpretando aquilo que já existe. Mas de que forma isso afeta o universo de Naruto? Como vocês sabem, o mangá de Naruto introduziu certos elementos à trama que por muito tempo permaneceram irrelevantes, mal explorados ou simplesmente esquecidos, até que de repente o autor resolvia trazer uma nova visão sobre esses temas, e a história mudava drasticamente. Um exemplo simples, a história do Deus Shinobi. Inicialmente esse título era atribuído ao Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage. Mas com a chegada do Madara à narrativa, Kishimoto simplesmente mudou a versão oficial sem grandes explicações, e agora esse título pertence ao Hashirama Senju. Antes disso, nunca se havia dito nada sobre o primeiro Hokage ser o mais forte de todos, mas de repente ele se tornou o ninja mais poderoso da história, e é disso que se trata esse vídeo. Enumerar e analisar os piores retcons dessa obra tão amada, e ao mesmo tempo tão contraditória. Mudanças feitas muitas vezes em cima de bases frágeis, contextos duvidosos ou simplesmente inexistentes. Então, sem mais enrolação, e bora lá! Primeiro, Itachi sempre foi bonzinho? Bem, eu já comecei com essa que machuca o ouvido dos fanboys do Itachi. Itachi massacra todo o próprio clã, crianças, mulheres, anciões, todos mortos. Por quê? Porque segundo ele, todos eram culpados por associação e por isso mereciam morrer. Depois disso, traumatiza o próprio irmão 2 vezes, o faz assistir à morte dos pais, o enche de ódio e ainda o instiga a matar seu próprio amigo. E aí, como se fosse pouco, entra pra uma organização terrorista supostamente para espioná-los, mas acaba ajudando em tudo e nunca entrega nenhuma informação importante. Que herói, hein? As entrevistas que o Kishimoto afirma que sempre planejou o Itachi como um personagem bom são tão reais quanto a entrevista que ele disse que o Itachi derrotaria o Madara no auge. Aliás, essa parece até mais confiável. É verdade. Gente, Itachi não era um herói, não se enganem. Ele era cruel, frio e não há nenhuma evidência dentro da obra que prove o contrário antes da sua morte. Foi somente depois que Kishimoto resolveu revelar que ele era bom, que amava o irmão, que pensava como um Hokage e todas aquelas justificativas forçadas. Itachi deveria ter morrido como um vilão que foi. Mano, ele não hesitou em matar a própria mãe, pelo amor de Deus. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. Segundo, o Rinnegan é uma evolução do Sharingan. Provavelmente um dos power-ups mais descartados de todo esse mangá. Literalmente não existe uma explicação coerente para a relação entre esses dois doujutsus, Sharingan e Rinnegan. A não ser a vontade desesperada do autor dar ainda mais poder para o clã Uchiha. Se não fosse isso, como Sasuke teria conseguido o Rinnegan no final? Simples, não teria conseguido. A princípio, o Rinnegan era um poder misterioso, algo lendário, reservado ao sábio dos 6 caminhos. Era raro, sagrado e quase divino. Nagato talvez fosse um descendente direto, ou o Rinnegan seria um dom raríssimo entre os Uzumaks, surgindo apenas uma vez a cada 10 gerações. Mas aí do nada nos dizem que o Rinnegan é só um Sharingan pintado de roxo. Que triste, né? Os Uchiha já tinham de tudo, o Sharingan, Mangekyo, e mesmo assim o Kishimoto decidiu empurrar mais um poder cósmico goela abaixo, elevando o clã a um patamar quase inalcançável. Porque o Rinnegan não poderia ser um poder independente. E como Madara sabia que um órfão desnutrido como Nagato morando numa vila esquecidas em ruínas iria sobreviver tempo suficiente para devolver o Rinnegan a ele no futuro, e como ele colocou o Rinnegan em Nagato aliás, nada disso tem lógica. Isso pra mim é só mais uma invenção apressada do autor, tentando colocar peças que ele mesmo jogou no tabuleiro de última hora. E quanto mais personagens recebem esse poder, menos especial ele se torna. Todos começam a fazer a mesma coisa, ou pior, usam de forma absurda, como foi o caso do Obito. O que começou com um dom divino, que poderia ser usado para salvar ou destruir o mundo, acabou virando um Sharingan com 4 aspas. Que pena. Terceiro, Naruto só tinha metade da Kurama. Por quê? Porque isso foi feito. A única explicação plausível é que o autor quis dar mais poder ao Minato. Mas a verdade é que ele não precisava disso. E pior, desperdiçou esse poder. O único feito relevante foi ele ter passado sua metade da Kurama para Naruto. Nada além de algumas aparições pontuais, só isso. Saber que Naruto passou toda a sua infância, adolescência e parte da vida adulta com apenas 50% da Kurama dentro de si, abre espaço para uma enxurrada de perguntas. Quão poderoso era a 9 caudas completa, comparando aos outros Biju?
Se a Kurama já era mais forte com apenas metade do seu chakra, então por que ela era vulnerável a genjutsus? Como Madara e Obito conseguiram controlar algo tão absurdo e poderoso? E mais, como a Kushina, extremamente debilitada pelo parto, conseguiu conter a Kurama inteira com suas correntes de chakra, enquanto Nagato, também Uzumaki e com o Rinnegan não conseguiu fazer o mesmo? Nada disso faz sentido. E Minato, como ele conseguiu controlar sua metade da Kurama em menos de um único dia? Ambos estavam presos no estômago do Shinigami sofrendo uma tortura eterna. Kurama deveria estar furiosa, sedenta por vingança, e ainda assim Minato a sela dentro de si como se fosse algo simples. E mesmo com apenas metade da raposa, Naruto foi capaz de ser mais rápido que o Hokage, dar chakra para toda a aliança Shinobi, criar milhares de clones simultaneamente espalhados por todo o mundo e ainda enfrentar os maiores vilões da história de Pain e Madara, tudo isso com apenas 50%. Então fica o questionamento: nas lutas contra o Orochimaru, contra o Sasuke no Vale do Fim ou até contra o Pain, Naruto nunca usou o máximo de seu poder. Ele poderia ter vencido muito mais fácil com a Kurama completa. Mas não, tudo isso aconteceu porque no fundo o autor queria que o personagem que derrotou a Kurama parecesse ainda mais forte, mesmo que isso custasse a coerência da história. Mas parece que o autor esqueceu completamente disso. Quarto, o clã Uzumaki. A revelação de que o Uzumaki era o nome de um clã e não apenas sobrenome qualquer simplesmente surgiu do nada. Estamos falando de uma facção poderosa aliada à Vila da Folha, que era mundialmente conhecida por seus jutsus de selamento. Aliás, foram eles os responsáveis por viabilizar os Jinchurikis, que, por sinal, é outro retcon que ninguém questiona mais. Enquanto isso, em Konoha, todo mundo murmurava sobre Naruto ser o portador da raposa das 9 caudas, mas ninguém nunca comentou nada sobre sua origem Uzumaki. Mesmo com seu sobrenome estampado, isso nunca chamou a atenção de ninguém. E a coisa fica ainda mais absurda quando o clã finalmente é mencionado na história. Se o Naruto era para ser um garoto marginalizado que precisava lutar contra o desespero do mundo para conquistar seu espaço, por que então colocá-lo em um clã que basicamente lhe dá superpoderes genéticos? E pior, tudo que Naruto recebe do seu clã são conveniências narrativas, como as famosas grandes reservas de chakra, que no começo eram atribuídas ao fato de ele ser um Jinchuriki, e não por ser um Uzumaki. Fora isso, Naruto nunca aprendeu um jutsu de selamento, nunca dominou as correntes de chakra, não demonstra qualquer interesse real pelo próprio clã. É difícil até relacionar ele aos Uzumakis. Ele nem sequer é ruivo. Veja o Sasuke, por exemplo, cabelo escuro, Sharingan, jutsu bola de fogo. Ele respira o Tira. Já Naruto, o que ele herda dos Uzumakis, além das reservas de chakra? Porra nenhuma. Ele só deixa de ser um órfão comum para virar um órfão virtuoso. O mais triste é que o clã Uzumaki só serve para justificar 3 coisas. 1. Dar uma explicação às reservas infinitas de chakra do Naruto e assim abusar disso à vontade. 2. Transformar Kushina em alguém relevante, quando ela poderia muito bem ser só uma ninja comum. E 3. O pior de tudo, o deus ex-máquina das máscaras do clã Uzumaki, que serviu para trazer os Hokages de volta à vida, principalmente o quarto. Sem contar que o assunto de destruição do clã de sua vila é algo tão vago e sem anexo que só deixa ainda mais buracos na narrativa. Sua introdução foi feita da noite pro dia, como se o Kishimoto tivesse simplesmente acordado e dito: "Ei, que tal um clã novo hoje?" Quinto e último, Zetsu Negro e Kaguya. Esse aqui é o Kurama das retcons. Nada, absolutamente nada se compara ao estrago que esses dois fizeram na história. Os outros retcons que citamos antes até incomodam, mas esse é imperdoável. Fomos enganados! Zetsu Negro, que antes era apenas um capanga menor da Akatsuki, talvez uma criação da vontade do Madara, de repente virou a vontade viva da Kaguya, o arquiteto oculto do mundo ninja, manipulando tudo para reviver sua mãe alienígena. E a Kaguya? Ah, nossa mãe Kaguya. Ela só serve para ser o ponto de origem do chakra, mas ninguém nunca perguntou isso. Chakra em Naruto era como água, simplesmente existia e bastava. Como Ki em Dragon Ball. Ninguém precisava saber de onde vinha. Era parte da natureza daquele mundo. Mas o Kishimoto decidiu que precisava inventar uma origem cósmica, só porque não sabia mais como derrotar Madara. Sim, é isso mesmo. Kaguya só apareceu porque Kishimoto não queria ou não conseguiu finalizar o arco do Madara. Precisava dar continuidade à história com Boruto, para assim ganhar mais dinheiro. Olá, eu gosto de dinheiro. E o resultado foi catastrófico. O dano que esses dois personagens causaram ao enredo de Naruto foi tão profundo que ainda reverbera em Boruto. Agora os Otsutsuki são uma raça de lunáticos megalomaníacos, todos parecidos, todos com o mesmo objetivo vazio. Tudo isso porque ao invés de encerrar a história com dignidade,
preferiram plantar a semente de uma continuação forçada. E honestamente eu nem quero me aprofundar mais nisso. Eu já citei tanto isso aqui no meu canal que eu já tô meio cansado. Só de lembrar já me bate um desconforto. Todos nós sabemos o desastre que foi. Bem, foi isso. Os retcons, em essências, não são necessariamente ruins. Eles existem para corrigir falhas, tapar buracos ou mesmo aprofundar a trama. Mas em Naruto, Kishimoto os usou em coisas que já tinham explicações, ou pior, que nem precisava de uma. Foi assim com o Itachi, foi assim com o sobrenome Uzumaki, foi assim com todas as outras pontas que no final foram substituídas por ideias apressadas, sem base e sem sentido. E por isso o final desse mangá, que poderia ser lendário, acabou se afogando em contradições e furos de roteiro. E aí, o que vocês achou do vídeo? Vocês também acham que esses são os piores retcons do mundo de Naruto? Ou acredita que existem outros ainda pior? Me conte aí nos comentários. E se curtiu o vídeo, deixe seu like, compartilhe com algum fã de Naruto e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Sem mais delongas, nos vemos no próximo vídeo. Falou!